Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é Deus maravilhoso para nós. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 6. Primeiro João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: quem diz e permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, meus irmãos? Um versículo curto, sucinto, mas que fala de coisas muito importantes. O apóstolo João aqui, ele está alertando a igreja para algo muito importante. Nós que confessamos a nossa fé em Jesus, quantos confessam nessa manhã a fé em Jesus? Nós que confessamos essa fé em Jesus e que permanecemos no Senhor e que fazemos parte do seu corpo, nós temos um dever de andar assim como Jesus andou. Amém? Esse é um dever que nós temos. E a pergunta que fica é: como foi que Jesus andou? Quando Jesus esteve aqui tabernaculando entre os homens, como era a vida de Jesus? Que marcas, né? Como a Rita mencionou hoje, que marcas Jesus deixou com o seu andar, com o seu caminhar, com a sua vida, e que nós devemos imitar. Amém? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. E quero também falar sobre como nós podemos, enfim, imitar a vida de Jesus e andar como ele andou. Amém? Então, em primeiro lugar, Jesus, ele andou em compaixão e misericórdia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35 diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Olha só, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Então, a Bíblia relata, meus amados, nos evangelhos, que Jesus, ele, ao se deparar com as multidões, ao se deparar, como o texto está dizendo, com pessoas aflitas, com pessoas exaustas, com pessoas sofrendo, muitas vezes de enfermidades e de tantos outros problemas, a Bíblia, ela nos mostra de uma maneira clara que Jesus se compadecia do povo. A dor das pessoas era uma dor que Jesus conhecia e podia sentir. A Bíblia diz que certa vez Jesus, ele está no deserto pregando a uma multidão e ele vê que o povo está com fome. E a Bíblia diz que ele então se compadeceu daquele povo. Ao se deparar com um homem cego, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão dele. Então Jesus, ele tinha um dom, meus amados, de poder sentir a dor das pessoas. Na verdade, somente por esse motivo é que Jesus veio à terra. Afinal, nós cremos que Jesus era Deus, amém? Só que como está escrito no livro de Filipenses, se eu não me engano, no capítulo 2, a Bíblia diz que ele não julgou que o ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso. Ele era Deus, mas ele não se apegou a isso. E a Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou e ele tomou a forma de um servo e foi reconhecido em figura humana. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador da humanidade, ele se reduziu a tal ponto de estar limitado a um corpo material.
E nesse corpo material ele veio à terra e peregrinou aqui. E como diz em Isaías capítulo 53, foi desprezado dos homens. Um Deus que se submeteu a isso, a ser desprezado pela sua própria criação. Um homem, como Isaías escreveu, de muitas dores. Ele veio para essa terra se limitando a esse corpo físico, caminhando na dependência do Espírito Santo, e aqui ele foi humilhado. Deveria ter sido coroado, deveria ter sido adorado, deveria ter sido exaltado, porque era digno disso, mas foi humilhado, foi desprezado, foi insultado tantas vezes, foi agredido, foi morto por homens pecadores, como eu e você. E por que isso? Por que se submeter a isso? Por que aceitar esse tipo de coisa? Por compaixão de nós, por misericórdia de mim e de você, que somos como ovelhas sem pastor. Foi a compaixão de Jesus que fez com que ele viesse, suportasse a dor, e suportasse a humilhação, e derramasse até a sua última gota de sangue. Ele fez isso por amor. Amém, meus amados? Jesus te ama. Jesus tem compaixão de você. Talvez você esteja passando por uma situação difícil hoje. Jesus se compadece de você. Ele pode sentir a sua dor. Ele pode sentir o seu sofrimento. Ele se importa com cada um de nós. Amém, meus amados? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos enxergar que Jesus, ele conseguiu transferir esse dom aos seus discípulos. A gente olha para os discípulos, logo que eles foram chamados por Jesus, e pensa num povinho abençoado. Uns discípulozinhos ruins, gente. Deus me livre. Que era aquele Pedro? Que cara difícil. E a gente olha para os discípulos e no começo, meus amados, a gente desconfia até da motivação deles, né? E parece que a motivação deles no início era meio estranha, assim, né? Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino? Quando é que a gente vai vencer o Império Romano e vamos mandar em tudo esse negócio aqui? Uma motivação estranha. A Bíblia conta que um certo dia um discípulo está contendendo com o outro ali, e eles querem saber qual deles é o maior. Quem de nós é o maior? Que a motivação era meio esquisita, era meio estranha. Pedro mesmo, ele passa a seguir Jesus depois da pesca maravilhosa. Mas se Jesus enche o teu barquinho de peixe e te fala, agora vem comigo que tem coisa maior e melhor, né? Eu vou na hora. Uma motivação duvidosa, mas o tempo vai passando e esses homens vão caminhando com Jesus. E parece, meus amados, que vai acontecendo uma transferência de coração. O coração desses homens vai mudando. E a gente chega num ponto que esses homens, eles assim como Jesus, eles estão entregando suas próprias vidas em favor dos perdidos, em favor dos outros. Vamos falar de Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, uma vez ele disse assim, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu estou meio dividido entre dois sentimentos. Eu gostaria sim de partir. Embora, ter com Jesus. E estar com Cristo para sempre, face a face. Esse é um sentimento que eu vou dizer uma coisa. Olha, às vezes eu fico tentado a querer partir e ter com Jesus. É compreensível esse sentimento de Paulo? Lógico que é compreensível. Primeiro porque, pensa no homem que sofreu. Pensa num homem que sofreu. Ele mesmo diz,
Olha, sofri diversos naufrágios, sofri açoites, sofri perseguições, passei fome, frio, tive que enfrentar o perigo das estradas. Também foi desprezado, também foi insultado, também foi humilhado, foi perseguido, sofreu um monte, foi preso várias vezes. Meus irmãos, para viver uma vida dessa é melhor estar com Cristo. Quantos concordam? Uma vida nada confortável teve esse homem. Nada confortável. Fora que estar com Cristo tem coisa melhor do que isso, né? Estar com Cristo face a face por toda a eternidade, desfrutando da presença gloriosa de Deus. É claro que é compreensível, mas ele diz, tem um outro sentimento aqui que também é tentador para mim. Qual, o apóstolo Paulo? Ficar. Não, mas você quer ficar? Semana sim, semana não, você é preso, apanha, tem que fugir, é perseguido. Você quer ficar? Quero. Mas por quê? Por causa de vocês. Por causa de vocês. Eu estou disposto a sofrer. Eu estou disposto a ser perseguido. Eu estou disposto a passar fome. Eu estou disposto a passar frio. Eu estou disposto a ser açoitado por causa de vocês. Isso me lembra Jesus. Amém, meus amados? Parece que essa compaixão de Jesus é uma compaixão contagiante e contagiou os discípulos e contagiou os apóstolos. Paulo escreveu, olha, outra vez sofro dores de parto até ver Cristo desenvolvido em vocês. Pensa num homem que sofria por causa do povo. Romanos capítulo 9. Valeu, Cris. Romanos capítulo 9, Paulo escreve, olha, Deus é minha testemunha do quanto eu me entristeço pelos meus compatriarcas, os israelitas. Pensa num homem que sofria por causa do povo, mas, meus amados, parece que a gente não quer sofrer. A gente parece que não quer essa compaixão. Existe um perigo, meus amados. Prestem atenção. Olha a placa. Perigo, perigo. Existe um perigo. Nós estamos nos últimos dias. Quem crê nisso? Nós estamos nos últimos dias. E Jesus disse que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Sabe esse amor de Jesus contagiante que contagiou os discípulos? Jesus nos alertou que um dia, e nós cremos que estamos nesses dias, esse amor, ele, de alguma maneira, se apagaria do povo de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias as pessoas se tornariam amantes de si mesmas, egoístas. Será que nós estamos vendo isso acontecer? Será que nós podemos enxergar hoje esse egoísmo? E sabe, meus queridos, será que nós podemos enxergar em nós esse egoísmo? Vamos sondar o nosso coração. Será que isso não tem acontecido aqui dentro de nós? Será que nós não estamos preocupados demais com a nossa própria vida? Com o nosso próprio bem-estar? Com o nosso próprio conforto, ajuntando para si mesmos tesouros aqui nessa terra? Nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo apaixonado por Jesus e precisamos ter o coração dele em nós. Quantos desejam isso? Um coração que se importa com os outros. Porque às vezes nós estamos salvos e somos crentes. E tivemos o nosso encontro com Jesus e o Senhor tem nos abençoado. Mas o nosso vizinho, ou o colega do trabalho, está perdido. Caminhando a passos largos à condenação eterna. Isso não mexe com a gente? Se não mexe, tem alguma coisa errada. Porque se tinha algo que movia o coração de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, era essa compaixão pelo perdido.
Nós precisamos resgatar essa compaixão. E se precisarmos sofrer em favor do nosso próximo, nós precisamos estar dispostos a sofrer. O que você está disposto a entregar, meu querido? O que você está disposto a passar em favor dos perdidos? Essa é uma pergunta boa que deve sondar o nosso coração nessa manhã. Amém, meus amados? Jesus andava em compaixão e andava em misericórdia. E nós devemos andar como ele andou. Amém? Segundo tópico da mensagem, Jesus andou em santidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Palavras de Pedro a respeito de Jesus. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Olha só. Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, quantos aqui estão mortos para os pecados? Vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Amém, meus amados? Pedro está dizendo a respeito da vida de Jesus, ele está dizendo, olha, ele não cometeu pecado. Ele foi insultado, ele foi maltratado, ele foi desprezado, mas ele não respondeu asperamente. Ele não revidava os insultos. Ele dependia do Pai. Totalmente dependia do Pai. E na sua atitude ele era santo. Hebreus diz que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Tentado em todas as coisas, mas não pecou. Viveu retamente. Aonde Jesus passava, as pessoas podiam enxergar o Pai. Aonde Jesus passava, as pessoas podiam enxergar a santidade do Pai. Jesus trilhou um caminho de justiça e não se desviou nem por um segundo desse caminho. Esse é o caminho, meus amados, que nós devemos trilhar aqui nessa terra. Eu volto a repetir, nós somos o povo de Deus. Quem crê nisso diz amém bem forte. Nós somos o povo de Deus, nós somos. Nós somos a igreja. Se tem um povo nessa terra que tem que refletir a bondade, a santidade de Deus, esse povo somos nós. É a igreja do Senhor. É a igreja quem reflete o caráter do Pai. O mundo precisa enxergar a beleza de Deus, mas vai enxergar, meus amados, através de nós. Nós somos o perfume de Cristo, diz a palavra. O bom perfume de Cristo. Precisamos refletir essa santidade. Precisamos buscar essa santidade. O cristão, meus amados, é aquele que está num processo de santificação diária. E nós não podemos abortar esse processo. Só que o que acontece muitas vezes é que nós abortamos. E sabe por que nós abortamos o processo? Às vezes desistimos. Esse negócio não é para mim. Olha, meu filho, se esse negócio não é para você, eu não vou nem te dizer o que é para você, então. Eu não vou nem te contar o que está reservado para você. Mas existem pessoas que abortam desse processo de transformação porque se acomodou. Porque, de alguma maneira, acha que atingiu um nível de santidade aceitável. Não, aqui tá bom. É uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali.
Às vezes eu revido um insulto aqui, eu revido um insulto ali. Fofoca todo mundo faz. Tem nada a ver. Às vezes fala mal do irmão, mas é que minha língua é muito grande, Rita. A culpa é da língua, Carlão. Não é dela. É o tamanho da língua. Oh, meu Deus. Parece que aceitou um nível de santidade que parece que está ok, mas não está ok. Não está ok, porque em tudo nós devemos imitar Jesus e não podemos, em hipótese nenhuma, abortar esse processo de transformação. Amém, meus amados? Na célula, esse mês, a gente recebeu uma direção de Deus de trabalhar com a célula orações essenciais. Eu vou introduzir esse assunto aqui rapidinho. O que nós temos chamado de orações essenciais? Existem orações que elas são desencadeadas por situações da nossa vida. Por exemplo, eu fiquei desempregado. Logo, eu vou orar para Deus por um emprego. É uma situação específica da minha vida que aconteceu e que gerou em mim um motivo de oração. E eu oro especificamente por aquele motivo. É um tipo de oração. Agora, existem orações que são orações essenciais para o cristão. São orações que devem acompanhar o cristão até o fim da vida dele. Não é uma oração específica para uma situação específica. É uma oração para orar todos os dias da vida. E uma dessas orações, meus amados, essa aqui: Senhor, perdoa os meus pecados e transforma o meu coração. Sempre. Meu amado, é para sempre, até o último dia de vida. Orando, meu Deus, me perdoa. Tem coisa aqui que precisa melhorar ainda. Tem coisa aqui que eu ainda não estou imitando o Senhor e eu quero imitar o Senhor em tudo. Amém, meus amados? Somos nós que vamos fazer essa oração para sempre. E não vamos aceitar o pecado na nossa vida. E não vamos nos conformar, como está escrito em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século. Não se conforme, não tome a forma. Não aceite, não se acomode, mas busque a transformação de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo é capaz de transformar cada área da sua vida. Amém, meus amados? E em terceiro lugar, Jesus, ele andou no poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 10, versículo 37. O pastor aqui disse que é 11 horas da manhã. Glória a Deus. Atos. Eu vou terminar essa mensagem, eu vou pregar outra, então, que eu acho que vai dar tempo. Eu vou emendar outra aqui. Atos, capítulo 10, versículo 37. Diz assim: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Amém, meus amados? E com poder. Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Lucas capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Jesus andou no poder do Espírito. E por que Jesus andou no poder do Espírito? Porque Jesus havia recebido de Deus um propósito. Prestem atenção nisso.
Jesus havia recebido de Deus um propósito. Jesus não veio passar férias aqui na terra. Ele não veio para um resort, ele não veio para o Caribe. Ele veio porque Deus tinha um propósito para ele, e ele sabia disso. Só que para Jesus cumprir esse propósito, ele precisava do poder do Espírito Santo. Ele dependia desse poder. Sem esse poder, meus amados, não ia rolar. Sem esse poder, não daria para fazer o que Jesus fez. Sabe que a igreja recebeu um propósito. Amém? Nós recebemos um propósito da parte de Deus. E o nosso engano, meus amados, é pensar que nós podemos cumprir o propósito que Deus tem para nós sem o poder do Espírito Santo. A gente acha que dá para fazer. A gente acha que aprendeu a fazer. E a gente lida muito bem, muitas vezes, com a falta de poder de Deus. Existem aqueles que acreditam, inclusive, que essa onda de poder e de milagres e de curas e de dons, isso passou. Sensacionistas. Passou. Isso foi para um tempo específico. Não acontece mais nos dias de hoje. Nós não cremos assim, meus amados. Nós cremos no nosso propósito, que está em vigor. Nesse momento, a igreja continua tendo um propósito aqui nessa terra. Não está aqui passando férias. Está aqui para fazer a diferença. Está aqui para trazer o reino dos céus para essa terra. Está aqui para pregar a mensagem do Evangelho, mas essa mensagem do Evangelho, ela precisa ser acompanhada de poder de Deus. Poder. Há uns anos atrás eu li um livro, não me pergunte o nome do livro e nem o nome do autor. Mas era um pastor norte-americano. E ele dizia assim, se nas igrejas ali descritas em Atos, você retirasse o poder do Espírito Santo, nas igrejas primitivas, você retirasse o poder do Espírito Santo que atuava naquelas igrejas, 85% do que era feito, ou mais, acabava na hora. E nos dias atuais, a realidade da igreja como um todo, é que se você retirar o poder do Espírito Santo, 85% ou mais das coisas continuam a ser exatamente como são. Porque a realidade da igreja hoje é essa. Nós nos acostumamos a fazer muitas vezes sem o poder. Porque aprendemos, porque já temos experiência, sabemos como acontece. Meus amados, nós temos um propósito. E a única maneira de nós cumprirmos esse propósito é através do poder do Espírito Santo em nós e fluindo através de nós. Nós precisamos buscar esse poder. Nós precisamos clamar por esse poder. O apóstolo Paulo, ele escreveu, olha, busque diligentemente, busque com zelo os melhores dons. É tarefa nossa buscar isso. Agora eu vou te contar porque muitas vezes nós não buscamos isso. Muitas vezes nós não buscamos o poder, muitas vezes nós não buscamos os dons porque não estamos vivendo o propósito. E aí, vai que vai numa boa. Não tomamos posse do propósito de Deus para nós, de sermos testemunhas de Cristo em todos os cantos dessa terra. Não entendemos para que nós fomos chamados. Não compreendemos a diferença que nós podemos fazer na nossa casa, no meio dos nossos parentes, no nosso trabalho, na faculdade. Não compreendemos isso. Estamos distraídos em relação ao propósito de ganhar almas para Jesus. Talvez isso seja um reflexo
da falta de compaixão pelo perdido. Abortamos o propósito e vivemos bem sem a unção. Abortamos o propósito e vivemos tranquilos sem o poder. Mas quando nós nos inserimos no propósito de Deus para nós e decidimos, não, esse ano eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Não, nesse ano eu vou cumprir a vontade de Deus para minha vida. Nesse ano eu vou dizer para Deus, Senhor, me usa como um instrumento poderoso na tua mão. Se nós temos essa atitude, nós precisamos do poder, e aí reconhecemos isso. Reconhecemos que para fazer a obra, nós precisamos do Deus da obra. Precisamos do Espírito Santo, precisamos da unção. Se nós estamos mergulhados no propósito, se há em nós um desejo ardente de viver a vontade de Deus e de ser testemunha de Cristo nessa terra, nós reconhecemos que precisamos dele para isso, e precisamos. Quantos querem cumprir o propósito de Deus? Quantos querem viver os planos de Deus nessa terra? Quantos querem ser usados por Deus? Fala amém bem forte. Você precisa de poder. Nessa manhã, meu querido, você tem a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo e cheio do poder do Espírito Santo, para que nessa semana você seja uma testemunha de Cristo, o embaixador de Cristo nessa terra, para fazer a diferença e ganhar almas para Jesus. Essa é uma boa semana para você ganhar uma alma para Jesus. Mas para isso você vai precisar do poder. Amém, meus amados? Agora vamos responder uma pergunta importante: como nós podemos andar como Jesus? Como que é esse negócio? Parece tão difícil. Parece tão difícil ter essa compaixão. Parece tão difícil fluir nesse poder. Parece tão difícil caminhar em santidade. Como é que nós podemos fazer esse negócio? É possível? Abra sua Bíblia comigo. Em Atos, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados. Pessoas olhavam para Pedro, olhavam para João, homens iletrados, incultos. Eles ficavam admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas olhavam para Pedro, olhavam para João e falavam assim: esses caras tiveram com Jesus. Esses caras caminharam com Jesus. Esses caras aprenderam de Jesus. Esses caras tiveram intimidade com Jesus. Sabe qual é o segredo, meus queridos, para nós andarmos como Jesus? É nós andarmos com Ele. Quer andar como Jesus? Ande com Ele. Tenha intimidade. Tenha relacionamento. Ouça a voz de Jesus. Escute aquilo que Ele tem para dizer para você. Deixe Ele trabalhar. Deixe Ele tratar o seu coração. Deixe Ele tirar o que não presta. Tenha vida com Deus, e as pessoas olharão para você e dirão: ele esteve com Jesus. Ele tem vida com Deus. Ele tem intimidade com o Senhor. Por quê? Porque ele carrega a unção de Deus. Porque ele reflete a bondade de Deus. Porque eu olho para ele e eu vejo Jesus. Meus amados, é vida com Deus. É vida de intimidade. Essa vida pode produzir o zoe de Deus. É a vida abundante. É a vida que Deus tem para nós. Mas sem essa comunhão não dá. Sem esse relacionamento não dá. Você vai se esforçar. Na segunda, na terça e na quarta você vai cair. Você vai se esforçar na segunda, na terça e na quarta você desanimou. Mas, meu querido, se você tiver tempo com Jesus, se você tiver tempo com seu Pai, se você tiver intimidade com Ele, naturalmente você vai refletir em tudo que fizer a bondade, o amor,
a glória, o poder de Deus, em nome de Jesus. Quantos querem isso? Se coloque de pé. Nesse momento você pode fechar os seus olhos e desfrutar do acesso a Deus que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Nós não tínhamos esse acesso. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Nós estávamos espiritualmente mortos e não podíamos contemplar a beleza de Deus. E não podíamos compreender os mistérios de Deus, mas Jesus naquela cruz, Ele pagou um alto preço para conquistar para nós acesso à presença de Deus, de maneira que hoje eu e você nós podemos entrar na presença de Deus confiantemente, sem culpa, sem peso. Nós podemos entrar na presença de Deus e desfrutar da presença dEle. Eu quero nessa manhã te pedir, fecha os teus olhos e desfruta desse acesso que Jesus conquistou para você. Entra na presença de Deus e deixa o Senhor ministrar no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.